O Senhor Deus Todo-Poderoso, em sua infinita misericórdia e amor pelos seus filhos, tem revelado através de sua palavra verdades profundas sobre as estratégias do inimigo que muitos preferem ignorar ou simplesmente desconhecem completamente. Ele nos alerta que vivemos em uma batalha espiritual constante, onde as forças das trevas trabalham incansavelmente para destruir, roubar e matar tudo aquilo que o Criador estabeleceu para o bem da humanidade. Como está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, a palavra nos ensina claramente que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta revelação não é apenas uma informação teológica distante da nossa realidade cotidiana, mas sim um alerta urgente e prático para todos aqueles que buscam viver uma vida consagrada ao Altíssimo. O Senhor nos mostra que as forças espirituais malignas não operam apenas em dimensões invisíveis ou através de manifestações sobrenaturais evidentes, mas principalmente através de métodos sutis e disfarçados que se infiltram em nossa rotina diária sem que percebamos imediatamente. Estas forças trabalham de forma sistemática e organizada, com uma hierarquia bem estabelecida e com propósitos específicos para cada situação e pessoa. O Altíssimo nos revela que Satanás, o pai da mentira e adversário das almas humanas, desenvolveu ao longo dos milênios estratégias cada vez mais sofisticadas para infiltrar-se nas vidas das pessoas, usando métodos que são imperceptíveis aos olhos naturais, mas que podem ser claramente discernidos por aqueles que andam em comunhão íntima com o Espírito Santo e que conhecem profundamente os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Uma das táticas mais eficazes e devastadoras do inimigo é utilizar pessoas aparentemente normais, confiáveis, respeitadas na sociedade e até mesmo religiosas como instrumentos diretos de suas trevas, transformando-as em vasos de desonra que semeiam destruição, discórdia, manipulação, mentira e pecado nos relacionamentos e comunidades onde estão inseridas. O Senhor Jesus Cristo mesmo nos advertiu sobre esta realidade quando disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Esta advertência não se aplica apenas aos líderes religiosos ou pessoas em posições de autoridade espiritual, mas estende-se a qualquer pessoa que tenha se tornado um instrumento das trevas em nossas vidas, independentemente de sua posição social, familiar ou profissional. O Senhor nos adverte através de sua palavra que nem sempre aqueles que parecem ser luz verdadeiramente o são, pois como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Esta transformação não se limita apenas ao próprio inimigo, mas estende-se também aos seus servos conscientes e inconscientes, que podem aparecer como pessoas piedosas, prestativas, caridosas, generosas e até mesmo ungidas espiritualmente, mas que carregam em seus corações propósitos malignos que visam sistematicamente afastar os filhos de Deus do caminho da verdade, da salvação e dos propósitos divinos estabelecidos para suas vidas. Deus nos mostra através de revelações proféticas e discernimento espiritual que estas pessoas podem estar estrategicamente infiltradas em todos os aspectos e esferas de nossas vidas. Em nossas famílias, onde deveríamos encontrar amor incondicional, apoio, compreensão e edificação mútua, elas semeiam discórdia, manipulação emocional, chantagem afetiva, competição desleal e divisões que destroem a unidade familiar. Em nossos círculos de amizade, onde naturalmente buscamos companheirismo,
verdadeiro, lealdade, confiança e relacionamentos saudáveis, elas plantam sementes venenosas de inveja, ciúmes doentios, competição destrutiva, fofocas maliciosas e traição que corroem lentamente os laços de amizade genuína. Nos nossos ambientes de trabalho e estudo, onde procuramos crescimento profissional, prosperidade financeira, realização pessoal e o desenvolvimento de nossos talentos dados por Deus, elas criam intrigas políticas, sabotagem profissional, um clima de hostilidade constante, competição desleal e um ambiente tóxico que drena nossa energia espiritual, nossa paz interior e nossa motivação para servir ao Senhor através de nossa profissão. E de forma ainda mais alarmante e perigosa, até mesmo dentro das casas de oração, templos, igrejas e ministérios, onde vamos buscar sinceramente a presença do Senhor, a comunhão com outros irmãos na fé e o crescimento espiritual. Elas aparecem cuidadosamente disfarçadas como ovelhas mansas e dedicadas, mas na realidade são lobos, vorazes e destruidores, que buscam sistematicamente dispersar o rebanho, contaminar a pureza da adoração, distorcer a sã doutrina e semear confusão teológica entre os santos. O Criador, em sua sabedoria infinita e conhecimento perfeito do coração humano, nos esclarece com um amor paternal que nem todas essas pessoas têm plena consciência ou entendimento completo do que está realmente acontecendo em suas vidas espirituais e das forças que estão operando através delas. Algumas são genuinamente vítimas antes de se tornarem instrumentos inconscientes de opressão e destruição, pessoas que em momentos específicos de grande vulnerabilidade emocional, dor profunda e não tratada, traumas psicológicos não resolvidos, decepções devastadoras, perdas significativas ou períodos de rebelião consciente contra os princípios divinos, acabaram abrindo portais espirituais perigosos que permitiram a entrada de espíritos malignos em seus corações, mentes e emoções. Por outro lado, o Senhor também nos revela a triste realidade de que outras pessoas fizeram escolhas conscientes e deliberadas, estabelecendo pactos diretos e intencionais com as forças das trevas, trocando voluntariamente suas almas preciosas por promessas vazias e temporárias de poder político, riqueza material, fama mundana, sucesso profissional, popularidade social ou outras ilusões sedutoras que o inimigo habilmente oferece àqueles que conscientemente se dispõem a servi-lo e a fazer sua vontade maligna na terra. Agora o Senhor, em sua infinita sabedoria e desejo de proteger seus filhos amados, nos revela com clareza os sinais específicos pelos quais podemos discernir quando alguém em nosso convívio está sendo usado como instrumento das trevas ou quando forças demoníacas estão operando através de determinadas pessoas ao nosso redor. Estes sinais não são meras suspeitas ou paranoia espiritual, mas revelações divinas baseadas nos princípios eternos estabelecidos na Palavra de Deus e confirmadas pelo testemunho do Espírito Santo, que habita em todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. O primeiro e mais evidente sinal que o Altíssimo nos mostra é a capacidade sobrenatural que essas pessoas possuem para semear constantemente divisão, conflitos e discórdias em ambientes onde anteriormente havia paz, harmonia e unidade. Como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, a palavra declara enfaticamente: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e 7 a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para a maldade, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Estas pessoas demonstram uma habilidade quase sobrenatural para identificar com precisão cirúrgica os pontos fracos, as feridas emocionais não curadas, os traumas do passado, as
as inseguranças profundas e as vulnerabilidades específicas presentes nos corações daqueles com quem convivem, usando sistematicamente essas informações sensíveis como armas psicológicas para manipular emoções, controlar comportamentos e conduzir suas vítimas a decisões precipitadas e destrutivas que inevitavelmente as afastarão dos propósitos divinos estabelecidos para suas vidas. Elas são verdadeiras mestras na arte diabólica da calúnia, da fofoca maliciosa, da difamação sutil e da manipulação emocional, sempre prontas e vigilantes para espalhar boatos destrutivos, distorcer fatos com maestria, interpretar erroneamente as intenções alheias e plantar sementes venenosas de desconfiança, suspeita e paranoia entre aqueles que naturalmente se amam e deveriam viver em harmonia. O Senhor nos revela que devemos observar cuidadosamente como essas pessoas conseguem, com uma facilidade impressionante e quase mágica, transformar pequenos mal-entendidos cotidianos em grandes conflitos familiares ou comunitários, como fazem montanhas de problemas gigantescos a partir de pequenas pedras, de situações corriqueiras, e como possuem o dom sombrio de encontrar sempre o lado negativo, pessimista e desanimador em qualquer situação, por mais positiva e edificante que ela possa parecer inicialmente. Elas raramente trazem soluções construtivas para os problemas que identificam, mas especializam-se em amplificar as dificuldades existentes e criar novos obstáculos onde antes não havia nenhum impedimento real. O segundo sinal importante que Deus nos mostra através de sua revelação é a tendência dessas pessoas para minar sistematicamente a fé, a confiança e a esperança daqueles ao seu redor, especialmente quando se trata de assuntos relacionados à vida espiritual, aos propósitos divinos e às promessas estabelecidas na palavra de Deus. Elas possuem uma capacidade quase demoníaca para encontrar argumentos aparentemente lógicos e racionais que questionam a fidelidade de Deus, que colocam dúvidas sobre a veracidade das Escrituras Sagradas, que minimizam o poder da oração e que desencorajam a busca por uma vida de santidade e consagração. Como Jesus advertiu no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 23, quando repreendeu Pedro: "Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens." Essas pessoas frequentemente apresentam-se como conselheiras experientes, amigas preocupadas ou familiares que apenas querem o melhor para nós, mas seus conselhos invariavelmente nos levam para longe da vontade de Deus e dos caminhos de justiça estabelecidos nas Escrituras. Elas são especialistas em apresentar alternativas aparentemente mais fáceis, mais cômodas e mais aceitáveis socialmente do que os padrões divinos de santidade, pureza e obediência que o Senhor estabeleceu para seus filhos. Quando estamos passando por momentos de provação, teste ou disciplina divina, elas surgem com palavras que parecem consoladoras, mas que, na verdade, nos incentivam a abandonar a fé, a questionar a bondade de Deus e a buscar soluções carnais para problemas espirituais. O terceiro sinal revelado pelo Altíssimo é a manifestação de comportamentos contraditórios e hipócritas que caracterizam essas pessoas como tendo uma dupla personalidade espiritual bem definida. Em público, especialmente em ambientes religiosos ou na presença de líderes espirituais e pessoas respeitadas na comunidade, elas podem demonstrar piedade aparente, conhecimento bíblico impressionante, eloquência espiritual e até mesmo manifestações que parecem ser dons espirituais genuínos. Porém, em particular, longe dos olhares públicos e especialmente quando estão sozinhas com suas potenciais vítimas, revelam uma natureza completamente diferente, caracterizada pela frieza emocional, pela ausência de amor genuíno, pela falta de compaixão verdadeira e pela presença de motivações egoístas e manipuladoras. Como está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 3,
versículos 2 a 5, o apóstolo Paulo profeticamente descreveu essas pessoas, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O quarto sinal que o Senhor graciosamente nos revela é a capacidade dessas pessoas para drenar sistematicamente a energia espiritual, emocional e até física daqueles com quem convivem regularmente. Após interações prolongadas com elas, as pessoas genuinamente espirituais frequentemente se sentem inexplicavelmente cansadas, desanimadas, confusas mentalmente, espiritualmente secas e emocionalmente esgotadas, mesmo quando a conversa ou o encontro aparentemente não teve nada de negativo ou confrontativo. Isso acontece porque há uma transferência espiritual real ocorrendo durante esses encontros, onde espíritos malignos que operam através dessas pessoas literalmente sugam a vida, a paz e a força espiritual de suas vítimas. Essas pessoas também demonstram uma resistência sobrenatural e irracional aos momentos de oração, adoração, leitura bíblica e outras atividades espirituais edificantes. Elas sempre encontram desculpas criativas para evitar participar de cultos, estudos bíblicos, momentos de oração em família ou outras práticas devocionais, e quando são obrigadas a participar por pressão social ou familiar, demonstram inquietação visível, desconforto evidente, comportamentos disruptivos sutis ou uma atitude de desprezo e zombaria que contamina a atmosfera espiritual do ambiente. O quinto sinal poderoso que o Senhor nos revela através de sua sabedoria infinita é a tendência dessas pessoas para atacar especificamente os relacionamentos, projetos e sonhos que Deus estabeleceu como prioritários em nossas vidas, demonstrando uma oposição sobrenatural e sistemática a tudo aquilo que representa crescimento espiritual, prosperidade genuína e cumprimento dos propósitos divinos. Elas possuem uma capacidade quase profética para identificar exatamente quais são os planos de Deus para nossas vidas e concentram seus esforços destrutivos precisamente nessas áreas, criando obstáculos aparentemente inexplicáveis, gerando conflitos desnecessários e plantando dúvidas sobre a viabilidade e a legitimidade de nossos chamados divinos, como está escrito no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 8, quando os inimigos do povo de Deus conspiraram todos a uma para virem guerrear contra Jerusalém e para a inquietarem. Quando você identificar essa oposição sistemática aos propósitos de Deus em sua vida, não hesite em declarar com autoridade espiritual: em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda aliança maligna, todo vínculo espiritual e toda a influência demoníaca que essa pessoa exerce sobre minha vida e meus projetos. Declaro que os planos do Senhor para mim se cumprirão, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se você está reconhecendo esses sinais em sua vida, escreva nos comentários: eu quebro toda aliança maligna em nome de Jesus. E compartilhe este vídeo para que outros também sejam alertados. O sexto sinal revelado pelo Altíssimo é a manifestação de conhecimento sobrenatural sobre informações pessoais, segredos familiares, detalhes íntimos de relacionamentos e situações privadas que essas pessoas não deveriam ter acesso por meios naturais. Elas frequentemente demonstram saber coisas sobre nosso passado, nossos pensamentos, nossos medos mais profundos e nossos planos futuros de uma forma que vai além da intuição humana normal ou da observação casual. Isso acontece porque os espíritos malignos que operam através delas têm acesso a informações do mundo espiritual e podem revelar esses dados como forma de intimidação, manipulação ou para estabelecer uma falsa impressão de intimidade
e confiança. O sétimo sinal importante que Deus nos mostra é a capacidade dessas pessoas para interferir sistematicamente em nossos relacionamentos saudáveis e tentativas de formar vínculos genuínos com pessoas que verdadeiramente nos edificam espiritualmente. Elas demonstram ciúmes excessivos e irracionais quando desenvolvemos amizades com pessoas piedosas, quando nos aproximamos de mentores espirituais maduros ou quando começamos a frequentar comunidades cristãs que promovem crescimento real em nossa fé. Seus ataques contra essas conexões positivas são sempre sutis e disfarçados como preocupação genuína, mas o objetivo real é manter-nos isolados e dependentes exclusivamente de sua influência tóxica, como advertiu o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se você reconhece que há pessoas em sua vida tentando isolá-lo de relacionamentos saudáveis e da comunhão cristã, declare com fé: Senhor Jesus, eu renuncio a todo isolamento espiritual e emocional. Abro meu coração para os relacionamentos que tu tens preparado para minha edificação. Que teu Espírito Santo me guie para longe de pessoas tóxicas e me aproxime daqueles que verdadeiramente me amam e me edificam segundo tua vontade. Escreva nos comentários: eu renuncio todo isolamento espiritual, se essa palavra tocou o seu coração. O oitavo sinal revelado pelo Senhor é a resistência agressiva e desproporcional que essas pessoas demonstram quando são confrontadas com a verdade bíblica sobre seus comportamentos ou quando são expostas à luz da palavra de Deus. Diferentemente de pessoas genuinamente arrependidas que, quando corrigidas em amor, demonstram humildade e disposição para a mudança, essas pessoas reagem com fúria descontrolada, ataques pessoais viciosos, ameaças veladas ou explícitas e uma escalada dramática de comportamentos destrutivos. Elas podem até mesmo fazer ameaças de suicídio, chantagem emocional extrema ou criar crises familiares deliberadas como forma de manipular a situação e evitar serem responsabilizadas por suas ações malignas. O nono sinal que o Altíssimo graciosamente nos revela é a tendência dessas pessoas para aparecer sistematicamente em momentos estratégicos de nossa vida espiritual, especialmente durante períodos de jejum, oração intensa, busca por direção divina ou quando estamos prestes a tomar decisões importantes que podem nos aproximar ainda mais dos propósitos de Deus. Essa não é uma coincidência natural, mas uma estratégia deliberada do reino das trevas para interromper nossa comunhão com o Senhor e desviar nossa atenção dos assuntos eternos para problemas carnais e temporais. Como está escrito no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, quando o anjo revelou ao profeta: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Quando você perceber que certas pessoas sempre aparecem para perturbar seus momentos de oração e busca por Deus, ore com autoridade. Pai Celestial, eu peço que tu coloques uma cerca de proteção ao redor dos meus momentos de intimidade contigo. Que nenhuma distração maligna, nenhuma interferência demoníaca e nenhuma pessoa usada pelo inimigo consiga interromper minha comunhão contigo. Em nome de Jesus, eu amarro todo espírito de distração e perturbação. Se essa revelação está abrindo seus olhos, digite nos comentários: eu protejo meus momentos com Deus, e deixe seu amém. O 10º e último sinal crucial que o Senhor nos mostra é a presença de uma frieza espiritual palpável e de uma atmosfera opressiva que essas pessoas carregam consigo, mesmo quando estão tentando parecer amigáveis, prestativas ou
espirituais. Pessoas verdadeiramente nascidas de novo e cheias do Espírito Santo emanam paz, alegria, amor genuíno e uma presença reconfortante que nos aproxima naturalmente de Deus e nos faz sentir seguros e edificados. Por outro lado, pessoas usadas como instrumentos demoníacos, independentemente de quão bem possam disfarçar suas verdadeiras intenções, carregam uma atmosfera espiritual pesada, opressiva e perturbadora que o Espírito Santo em nós imediatamente reconhece e contra a qual nos alerta através de um desconforto inexplicável em nosso espírito. Agora que o Senhor revelou esses sinais poderosos, é essencial compreendermos que nossa resposta não deve ser de medo, paranoia ou ódio contra essas pessoas, mas sim de sabedoria espiritual, discernimento divino e ação baseada nos princípios estabelecidos na Palavra de Deus. Como está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Isso significa que devemos estabelecer limites claros, manter distância espiritual segura e, quando necessário, cortar completamente os laços com pessoas que consistentemente demonstram esses sinais malignos. A palavra de Deus nos ensina claramente no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Isso nos mostra que há momentos em que o amor verdadeiro exige que nos afastemos de pessoas que persistem em comportamentos destrutivos e que se recusam a se arrepender genuinamente. Para aqueles que reconheceram esses sinais em suas vidas e sentem o chamado do Espírito Santo para se libertarem dessas influências malignas, declarem com fé e autoridade: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me desvinculo espiritualmente de toda pessoa que tem sido usada como instrumento das trevas em minha vida. Eu cancelo toda palavra amaldiçoante, quebro toda aliança maligna e renuncio a todo vínculo emocional doentio. Declaro que sou livre em Cristo Jesus e que andarei apenas com pessoas que me edificam e me aproximam de Deus. Se você está fazendo essa declaração de coração, escreva nos comentários: eu sou livre em Cristo Jesus, e compartilhe este vídeo para que outras pessoas também recebam essa revelação libertadora e possam ser protegidas pelos alertas que o Senhor nos deu através de sua palavra poderosa e transformadora.